Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Aumento recorde nos gastos com alimentação impacta setor leiteiro e produtores registram o abate de vacas. Presidente da China, Xi Jinping, afirma que vai cortar tarifas e assinar mais acordos de livre comércio. Soja na Bolsa de Chicago está no maior patamar em 4 anos. Consultoria Celeris afirma que o início do ciclo de alta das commodities alimentares está só no começo. A arroba do boi gordo no indicador CPEA cai e atinge a cotação mínima em 2 semanas. A Agência de Classificação de Risco Fitch alerta para risco fiscal no Brasil e mantém a nota de crédito com perspectiva negativa. Você vai ver tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Os contratos da soja na Bolsa de Chicago estão no mais alto patamar em 4 anos, ou seja, desde meados de 2016. Vamos agora ver como estão os preços neste exato instante. A gente observa aqui, na sequência, a soja acima de 11,5. 11 dólares e 70 é o que vale o janeiro de 2021. O março vale 11,68 e o maio 11,65. Hoje, a commodity registra perda, mas ainda assim está em um dos mais altos preços, pelo menos desde junho de 2016. Segundo a consultoria Celeris, as condições do mercado apontam para um novo ciclo de alta nas commodities alimentares. Vamos conversar com o diretor da Celeris, o Anderson Galvão, que está estudando este tema e traz os detalhes para a gente. Anderson, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Kellen, boa tarde a todos. Anderson, a gente acabou de mencionar que a soja está no mais alto patamar desde junho de 2016 na Bolsa de Chicago. Eu li o seu relatório e você menciona que acredita que estamos apenas no início de um ciclo de alta das commodities alimentares. Explica para a gente. Exatamente, Kellen. A gente tem o entendimento que uma série de fatores numa escala global estão se alinhando de tal forma que possivelmente a gente entra num movimento de alta parecido com aquele que a gente viu lá em 2004, 2005, onde soja saiu de 6 dólares o bushel e chegou a subir até 17 dólares o bushel. Milho saiu de 3 dólares e foi a 8 dólares o bushel. Possivelmente não na mesma intensidade, porém com a mesma direção, com o mesmo caminho. Isso é o que a gente entende que estamos começando a observar agora nesse final de 2020. Você fala em uma conjuntura de fatores. Cita para a gente quais fatores são esses que te fazem crer que estamos no início deste ciclo de alta das commodities agrícolas. Bom, acho que o primeiro elemento aqui, Kellen, é um próprio movimento de desvalorização do dólar. O dólar, após ter atingido picos de valores em 2018, até mesmo começo de 2019, ele bate no teto e gradativamente ele começa a perder valor. Dólar barato significa commodities caras. Quando a gente tinha soja de 17 dólares o bushel lá em 2012, quase 18, a gente tinha um dos menores patamares do índice dólar na história recente. Esse é um elemento. O segundo elemento, até como medidas para mitigar os efeitos da pandemia de coronavírus, bancos centrais mundo afora seguem praticando uma política de encharcar o mundo com liquidez financeira, e essa liquidez financeira, em última instância, alimenta a demanda, alimenta consumo. É exemplo do Corona Voucher no Brasil. Apesar de pouco do dinheiro que individualmente vai para o bolso da população, isso em última instância se traduz em demanda alimentar. Terceiro elemento, a gente vive agora em 2020 um momento onde alguns países têm tido quebra de milho na produção na Ucrânia, produções menores do que esperado nos Estados Unidos e uma demanda extremamente aquecida no mercado chinês. Então, todos esses fatores em conjunto levam ao nosso entendimento de que sim, estamos entrando num ciclo de alta de commodities. Muito bem, você mesclou
fatores fundamentais, ou seja, de oferta e demanda, e também adicionou fatores financeiros a essa análise que você aponta para o início de um ciclo de alta. Vamos aos números. Acabamos de ver soja ao redor de 11 dólares e 70 por bushel na Bolsa de Chicago. Se a sua tese de que o preço ainda está só no começo de um novo ciclo de alta, para onde vai o preço da soja no mercado internacional e em quanto tempo? Olha, Kellen, se a gente considerar que a safra na América do Sul está apenas começando, e começando num ano de laninha, onde tradicionalmente a gente tem instabilidade de clima, sobretudo na Argentina e no sul do Brasil, qualquer frustração de safra na América do Sul agora no começo de 2021, no nosso entendimento, rapidamente coloca preços da soja em Chicago acima de 12 dólares o bushel. Num cenário até um pouco mais agressivo, qualquer problema na safra americana lá em junho, julho, agosto de 21, rapidamente coloca preços da soja num patamar de 14 dólares o bushel. Muito bem. E para o milho, qual é a sua avaliação? Dentro do mesmo racional, qualquer problema na produção de milho, em particular no Brasil, na safra inverno lá de 2021, a gente facilmente vê o milho aí num patamar de 5 dólares o bushel. O outro detalhe no milho em particular, Kellen, é que a China finalmente entra no mercado internacional de milho. Isso era uma expectativa que já surgia desde 2016. A China entra, a China não entra, mas fato é que esse ano, finalmente, essa perspectiva se concretiza e a China passa a ser um importante comprador de milho no mercado internacional. A depender da movimentação e do apetite chinês por milho, a gente vai ver preços firmes do milho em Chicago e, em consequência, em todos os outros países do mundo, bastante elevados aí nos próximos anos. Tempo de TV é curto, preciso encerrar com você fazendo uma última questão. Você está prevendo preços firmes no mercado internacional e se a gente cruzar isso com um dólar que venha a um patamar mais baixo, eventualmente ao redor de 5, vamos supor, mesmo assim, os preços pagos em reais por saca ao produtor brasileiro vão continuar em patamares historicamente altos. Este é um dos cenários e o outro que pode frustrar a sua previsão de que estamos no início de um ciclo de alta das commodities agroalimentares. O grande risco para o produtor brasileiro é essencialmente taxa de câmbio, mas com a correção dos preços de referência em Chicago, isso traz um pouco mais de conforto, isso traz um pouco mais de tranquilidade para o agricultor. E isso, mais uma vez, no nosso entendimento, leva a agricultura brasileira para mais um forte ciclo de expansão de área, investimento em tecnologia, ganhos de produtividade. Anderson Galvão, muito obrigada pela presença, agradeço a você, agradeço a Célides, volte sempre, é muito bem-vindo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. A você também. E a alta dos grãos aumentou o preço da ração. No acumulado do ano, o custo geral de produção acumula ganhos de 40,69%, segundo dados da Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa. O aumento recorde nos gastos com alimentação e nutrição animal impacta também o setor leiteiro e produtores registram o abate de vacas. As imagens mostram a realidade do produtor de leite Jason Tirone, de Chapecó, em Santa Catarina. Ele teve que abater as vacas em função da alta do custo de produção. De um total de 125 vacas, 15 já foram abatidas e na próxima semana serão mais 15. Na propriedade em que Jair Trisotto trabalha, a lavoura de milho destinada à silagem foi comprometida pela falta de chuva. Uma lavoura como essa aqui, ela devia estar com uns 2,5 metros de altura, está em início da fase de dependoamento e ela está aqui com uma altura em torno de 1 metro, talvez nem isso. Isso vai comprometer muito a produtividade e a produção. Além disso, está em fase de pendoamento e não tem nem sinal de espiga. Vocês podem observar aqui na planta de milho, ela nem tem sinal de emissão de espigas. Isso aqui vai ser uma produtividade aí cair em torno de 70% a 80%. E ele ainda conta como a produção leiteira da fazenda foi afetada. Isso faz com que as propriedades tenham que descartar animais pela falta de alimento propriamente. Aqui em nossa propriedade já foram descartados 18 animais. Nos próximos dias, se persistir, a gente vai descartar mais animais, porque é uma dificuldade muito grande de aquisição de alimento, farelo de soja, feno,
e principalmente a produção de silagem, que é a base da alimentação, onde que as perdas foram muito grandes. O presidente da Associação dos Produtores de Leite, Geraldo Borges, afirma que o cenário é observado em outras regiões do país. Com o valor da arroba bovina convidativo como está, há um risco grande, sim, de produtores abaterem matrizes. E isso vem acontecendo não só na região sul, mas como em vários estados brasileiros, em um momento em que o produtor acaba vendendo a sua matriz leiteira, ou descarte, ou até parte do seu rebanho, que não faria parte do seu descarte, aproveitando o momento de que a arroba remunera um pouco melhor e também levando em consideração o problema que está na cadeia com altos custos de produção e recentemente tivemos, inclusive, importações em alta escala, principalmente da Argentina e do Uruguai, de leite em pó e mussarela. Então isso tudo provoca realmente um desequilíbrio muito grande na cadeia e nós temos a preocupação, nós da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, temos essa preocupação e temos conversado com o governo federal e também nas bases com os governos estaduais, no sentido de que possam ajudar a resolver esses problemas que afligem nossos produtores de leite, não só na região sul do Brasil, como em todo o país. Lembrando que no sul realmente já houve um problema sério de seca no começo do ano e volta a repetir agora. E o presidente da China, Xi Jinping, disse hoje, durante um evento com líderes governamentais e empresariais, que vai cortar tarifas e assinar mais acordos de livre comércio, de acordo com a mídia estatal. Xi Jinping ainda acrescentou que a segunda maior economia do globo não vai buscar o desacoplamento em relação à economia americana, a maior potência mundial. Vale lembrar que no último domingo, 15 países da Ásia e do Pacífico firmaram um dos maiores acordos comerciais do mundo para redução de tarifas. É hora da gente entender que sinais vêm lá da potência asiática e o que isso vai impactar na lógica do agro brasileiro. Para esta conversa, a gente convida o nosso comentarista, Benedito Rosa, que durante muito tempo também esteve à frente do Departamento de Relações Exteriores dentro do Ministério da Agricultura. É alguém que tem experiência nessa área e pode decifrar os sinais. Numa semana, a gente tem um dos maiores acordos mundiais de livre tarifa Pacífico-Ásia e temos agora Xi Jinping falando em mais abertura de relações bilaterais. O que isso sinaliza para a gente, Benedito? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado de Companhia. Esse acordo de parceria regional envolvendo a ASEAN, que tem 10 membros e outros parceiros importantes, foi uma vitória extraordinária da China, um avanço diplomático que, como você disse, dá sinais na diplomacia internacional, no comércio internacional, que precisam ser bem observados. A frase de não desacoplar com a economia americana era de se esperar, apesar dos atritos, conflitos, o comércio entre eles é muito importante. Mas a tendência que já observando e deverá se concluir ali por volta de 2030, que é o PIB da China ser o maior do mundo pelo critério tradicional de medida, já que, medido pelo poder aquisitivo de compra, o PIB da China já é o maior do mundo. Quer dizer, isso não acontece por acaso. Acontece quando há uma evolução na boa direção comercial, que é o que a China conseguiu percorrer, e se firmar como fornecedor no mundo de produtos importantes, de produtos processados e uma rede de abastecimento de matérias-primas, de bens intermediários, que no caso da China, outros países não precisam, mas no caso da China é fundamental. Por esse motivo é que o Brasil entrou nessa história como fornecedor de matérias-primas para a China. 78% de tudo que exportamos para a China vem de só 3 produtos. A soja, que representa 30%, o minério de ferro, com 24%, e o petróleo bruto,
21%. 78% das nossas vendas são essas três matérias-primas. Se você considerar os 10 produtos seguintes, em termos de valor, tirando carne de aves suínas e bovina, todos os outros também são matéria-prima. E quando você olha do outro lado, a pauta de importação da China, não é nem necessário consultar estatísticas. Todos nós olhamos aí no supermercado, nas feiras, nas lojas, eletrônicos, aparelhos de toda sorte, autopeças, transmissores, microtransmissores, só produtos industrializados de alto valor agregado, gerando emprego na China. Bom, esse fluxo vai continuar, com ou sem acordo de livre comércio. Aliás, a China está propondo o que mesmo, acordo de livre comércio com o maior número possível de países, para aumentar a sua presença mais ainda no mercado internacional e assim se firmar como uma base industrial e de serviço de grande importância na China, gerando emprego lá, renda lá. Tá certo. Então, nesse sentido, Kelly, o que nós todos estamos falando há mais de 20 anos, eu participei inclusive de negociações, é de que precisamos diversificar a pauta de comércio com a China. E a China até que se predispõe a conversar. Mas as tarifas para as matérias-primas dos alimentos já são muito baixas, influencia pouco. E o que conseguimos nesses últimos anos foi aprofundar ainda mais esse modelo. O desafio é grande, o mercado chinês é fantástico, o Brasil tem 27 bilhões de dólares de superávit com a China, então é um tema complexo, é preciso estudar, é preciso investir e entender que facilidade para vender matéria-prima que a China precisa, existe. Para exportar produtos processados, é uma outra história. Obrigada, Benedito Rosa, pela companhia, pela análise. Uma boa tarde para você. E a arroba do boi gordo no indicador CPEA atingiu o valor mínimo em 2 semanas. A arroba do boi gordo no indicador CPEA recuou pelo 3º dia seguido e atingiu a mínima em 2 semanas. Em um dia, a cotação saiu de R$ 285,45 para R$ 282,15. Mesmo com recuo, a arroba acumula alta de 1,3% em novembro. Já o preço do bezerro no indicador para Mato Grosso do Sul renovou o recorde. A cotação saiu de R$ 2.450,50 para R$ 2.473,45. Valorização de 6,9% em novembro. Vamos agora saber como está o mercado futuro. Negócios na Bolsa Brasileira, a gente vai ver a B3, Bolsa do Brasil, na sua tela aqui, R$ 277,50, tem queda de 1%. Dezembro, R$ 274,20. Janeiro, R$ 264,90 e fevereiro, R$ 260,90. Mercado físico, números divulgados agora há pouco pela Scott Consultoria mostram estabilidade na maioria das praças. São 4, 5, 6, 7 praças com estabilidade nos preços. Temos alta no oeste do Rio Grande do Sul, valendo R$ 8,75 e 4 quedas registradas, uma em Mato Grosso, outra no Pará, outra em São Paulo, Araçatuba e outra em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Vamos à análise do mercado da pecuária com o sócio-diretor da Radar Investimentos, Leandro Bovo, que fala ao vivo conosco. Bovo, muito boa tarde. Nós acabamos de mostrar o indicador CPEA, revelando que a cotação do boi está na mínima em 2 semanas. E há pouco a consultoria Scott mostrou estabilidade na maior parte das praças pesquisadas, apenas 4 quedas. O que você entende deste cenário? Tem espaço para mais queda na arroba do boi e o que levou o preço a cair? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, amigos do Canal Rural. Na verdade, o que levou essa pequena queda que a gente teve até agora, é bom que fique claro que é uma queda pequena frente à magnitude da alta que a gente vem tendo desde maio, né? De certo ponto, até certo ponto natural, o mercado oscilar um pouco nesse sentido. Mas essa queda aconteceu, em grande parte, por conta da pressão da indústria, né? Até agora, a indústria não tinha feito nenhum movimento muito incisivo na tentativa de frear o movimento de alta que vem acontecendo no físico, né? E agora eles tentaram, algumas indústrias, mesmo sem escala, saíram das compras,
e adotaram uma postura de tentar baixar os preços e, se não conseguir comprar nos preços que eles estão ofertando, pular abates. E isso acabou tirando um pouco do ímpeto da alta do mercado. Houve algum recuo em algumas praças, mas o ambiente que prevalece ainda é de baixa oferta, né? Então, a gente acredita que o movimento de queda sustentado da arroba, só pela vontade da indústria, é difícil de acontecer. Teria que ter a contrapartida da diminuição da oferta, que a gente está vendo que não está acontecendo de forma grande, né, de forma forte. Muito bem, ou seja, em outras palavras, você está dizendo que os frigoríficos exerceram uma pressão, mas que é limitada a capacidade de levar o patamar da arroba para um valor mais baixo. Em comparação a esse nosso tema, eu quero lembrar também que mostramos há pouco um recorde no preço do bezerro base de Mato Grosso do Sul. O bezerro é o boi gordo de amanhã, ou seja, isso dá uma sinalização de preço firme também em 2021? Exatamente, você sintetizou bem. Não tem como ter um recuo substancial dos preços com a oferta baixa que a gente tem hoje. E essa oferta baixa, ela é estrutural, ela é agora e provavelmente ela vai se estender também para 2021, né? Então, é difícil ter um movimento sustentado de fortes quedas. Obviamente que quedas pontuais, um movimento ou outro de baixa, realização de lucro no mercado futuro, isso é comum, é corriqueiro. Mas inverter de forma abrupta a tendência do mercado com a baixa oferta que a gente tem hoje, acaba sendo um pouco difícil. Quem se programou para fechar alguns negócios nesta época do ano e viu o preço da arroba cair, faz o quê? Espera um pouco mais porque você acredita que agora no início de dezembro, recebimento de salários, festas de fim de ano podem gerar um boom no consumo que aumentará o preço? Quem tem condição de segurar, eu acho que é válido fazer. Mas a gente nunca pode deixar de lado a perspectiva do negócio, né? Você lembra? A gente terminou outubro com a arroba ao redor de 270, 275 em São Paulo, né? Então, hoje, mesmo depois dessa tentativa de queda, a gente ainda está acima desse patamar, né? A gente está muito próximo do patamar máximo histórico. E são preços remuneradores, né? Então, eu não sei se a estratégia de segurar agora, principalmente gado que provavelmente já estava em engorda já fazia tempo, se os animais estão prontos, é sempre difícil segurar boi no confinamento, né? E os preços ainda são remuneradores, apesar de ter recuado um pouco das máximas. Então, essa decisão de segurar oferta ela é um pouco complicada, né? Mas quem tiver condições, eu acho que pode ter preços remuneradores nas próximas semanas. Leandro Bovo, muito bom receber você. A Radar Investimentos, voltem sempre. Uma boa tarde. Um grande abraço, Kelly. Abraço aos amigos do Canal Rural. Obrigada a você também, Bovo. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.